A série Urso se tornou muito popular, não só pela comida, mas também pela moda. E a moda da série Urso esfrega na nossa cara o tempo todo o quanto que a gente se veste mal. Calma, calma, eu não tô falando de estilo, eu não tô falando sobre caimento, eu não tô falando sobre corte de roupa, formato, visual, etc. Eu tô falando sobre qualidade, eu tô falando sobre durabilidade e eu tô falando sobre luta de classes. E a série Urso vai ser a lente pela qual a gente vai estudar esses tópicos aqui. Oi, eu me chamo Alexandre e esse é o canal O Bom e Velho Novo. Se tu não conhecia o canal antes, fica à vontade, vai ter bolo no final, o conteúdo está muito bacana sobre gentrificação da moda, estilo workwear e a série Urso, para quem é muito fã de assistir séries caóticas. Para começar, nós vamos falar sobre a intenção por trás do estilo dos personagens. O protagonista da série é o Carmine Versato, um chefe de cozinha renomado, o principal chefe do principal restaurante do país dele. Ele precisa voltar para a cidade natal dele, que é Chicago, após um drama familiar ter que trazer ele para lá. O ponto é que o personagem tem várias camadas, e dentre dramas familiares e traumas com ambientes de trabalho tóxicos, lembrando muita gente que a gente conhece, o Carmen também é fã de moda. Não é só fã de moda, ele tinha até um sonho que ele comenta em algum momento, onde ele queria ter desenhado calças que ele gostaria muito que existissem. Já no primeiro episódio a gente mostra que coleciona vários jeans vintage da calça leves e a roupa que o próprio personagem usa para trabalhar expressa essa característica dele. É a camiseta perfeita, é a calça indestrutível e é o sapato mais resistente para te poder trabalhar por mais tempo em pé. Não é à toa que cada vez que tu for pesquisar qualquer coisa sobre a série, não demora muito para tu encontrar anúncios de marcas de camiseta e também alguma matéria falando sobre o estilo dos personagens. Carmen, além de ser muito fã de moda, ele tem uma tendência muito autodestrutiva. O personagem está constantemente sabotando relacionamentos, fumando cigarro, tentando se matar de alguma forma, colocando relógios e cronômetros em todo canto para se punir com o tempo cada vez que o tempo estoura, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre correndo atrás do relógio e com a roupa impecável. Talvez isso seja uma forma dele saber que ele não vai corromper a coisa que ele ama para punir a si mesmo mais uma vez, como mais uma forma dele estar se punindo, ou então ele sabe que se alguma coisa der errado, ele está usando o melhor equipamento possível e mais uma vez a culpa é dele e ele está se punindo de novo por aquilo. O ponto é que Carmen entende de roupas, entende de ingredientes, entende de durabilidade e de qualidade. E quando ele veste uma roupa de altíssima qualidade, ele não está ostentando, isso não é luxo, muito pelo contrário, é utilitarismo. Ele sabe muito bem o que ele está vestindo. E essa diferença entre a moda outdoor, que tu vai colocar aqui um logo gigante escrito Dior no teu peito, e tu vai usar uma camiseta que é a mais confortável e a mais durável do mundo, porque tu sabe que quando passarem-se 10, 20, 30 anos, ela ainda vai estar perfeita e funcional. Vamos falar sobre essa camiseta. Como que uma camiseta se torna tão popular por conta de uma série, de modo que ela esgota cada vez que lança uma temporada. A camiseta que o Carmen usa é uma Mers Beach One, seja lá como se pronuncia, o foco aqui não é pronúncia de alemão. O ponto é, a camiseta ela é feita do algodão, tecido tão devagar, tão lentamente, que a cada 1 hora ele produz 1 metro de tecido, e esse 1 metro de tecido tubular é feito com tão pouca tensão nas fibras do algodão que ele vai durar muito tempo sem perder a forma, até porque o algodão já está relaxado no formato da camiseta. E o mais curioso é que ela foi criada para trabalhadores. Ela surge no século XX. No século XX nós tínhamos técnicas de criação de tecido muito mais efetivas, com muito mais durabilidade e qualidade, porque as roupas eram feitas para durar. Não que elas não sejam feitas hoje, mas elas eram possíveis de comprar também. A camiseta ela é feita com triângulos nas axilas para facilitar a movimentação do trabalhador, sem que suba o tecido, dentre vários outros aspectos da produção voltada para o que se chama de workwear, ou então vintage, ou então heritage, ou então moda de nicho. Seja lá como for, o ponto é que é caro pra caramba, tá? Uma camiseta dessas aí pra comprar no Brasil vai custar mais de R$ 1.000. Depois de assistir a série eu até fiquei um pouco entusiasmado em procurar uma camiseta também que fosse de altíssima qualidade e seguisse essa mesma lógica.
fiz várias pesquisas, aprendi muito sobre confecções e eu vou produzir um vídeo em breve falando sobre como encontrar a camiseta perfeita, o que tu precisa buscar e aonde que eu encontrei o que eu considero a camiseta perfeita, mas esse é assunto para um outro vídeo. Vamos falar sobre como essas marcas criadas para trabalhadores, Dickies, Carhartt, Levi's, inclusive tem um vídeo da Levi's muito bom aqui no canal, relacionando ela com Stranger Things. Todas essas marcas, elas são feitas para trabalhadores. Elas surgem pela demanda dos trabalhadores. Para trabalho, para ser resistente, para ser acessível. Ela surge quase como um EPI, como eu falei no outro vídeo. A questão é como que com o tempo se torna tão difícil para os próprios trabalhadores consumirem aquilo que foi criado por eles e para eles. Por que que hoje uma calça da Levi's custa metade de um salário mínimo? Por que que hoje uma camiseta custa todo um salário mínimo se tu quer algo que dure muito tempo? Por mais que a gente esteja falando em pagar pela qualidade ou pagar pela durabilidade, essa não era a realidade de 30, 40, 50 anos atrás, onde as pessoas tinham acesso a roupas de maior durabilidade. Eu tenho uma jaqueta que tem 20 anos, a jaqueta tem praticamente a minha idade e ela está perfeita. Né? Alguém comprou ela na época e hoje passou para mim. E hoje ela está ali sem demonstrar nenhum tipo de desgaste, exceto da tinta do tecido, mas na verdade isso fica até mais estiloso. A questão agora é, o que aconteceu? O que vem acontecendo para que cada vez mais tudo que a gente consome se torna descartável? Tudo é substituível, tudo dura pouco. Não é só o TikTok que o vídeo dura pouco, a roupa dura pouco, o eletrodoméstico dura pouco, o celular tem que trocar com mais frequência, o móvel ele vai desgastando, ele vai inchando por conta da umidade, tem que trocar. Por que agora tudo que a gente pode comprar é feito para que a gente compre de novo, e compre de novo, e compre de novo? Vamos falar sobre gentrificação. Para começar, a gentrificação é um fenômeno que acontece no campo imobiliário, quando, por exemplo, tu mora num bairro, tu reside num bairro, vamos fazer esse exercício, tu mora num lugar onde tu sempre viveu e nesse lugar tu paga um aluguel X. Esse aluguel X, né, pra ti tá justo, tá válido, tu consegue viver, tu vive há anos ali naquele lugar. E aí começam a abrir restaurantes caríssimos, cafés gourmet, boutiques de lojas de alta costura, em marcas gigantescas que vão preços exorbitantes, joalherias caríssimas e o valor do aluguel começa a aumentar, de modo que as pessoas que sempre moraram ali têm que ir embora. E ir embora geralmente para um lugar um pouco pior. E ir embora geralmente para um lugar onde é pior e elas vão pagar mais caro ou o mesmo valor para estar mais longe do centro e tendo menos acesso, às vezes até a saneamento, dentre outras questões que são direito e saúde pública. E por que isso acontece? É a tendência do mercado de que se tu quer ter o básico, tu tem que pagar muito. As coisas de qualidade elas ainda existem, as roupas de qualidade ainda existem, a gente vê isso na série. Os móveis, os celulares, porém só quem pode pagar por isso são pessoas que vão ter um poder aquisitivo maior. E aí vamos chegar num ponto que eu acho curiosíssimo, que é o workwear, né? O estilo de trabalhador, é o visual do operário, é a moda, né, da classe trabalhadora. Geralmente é rico fazendo cosplay, geralmente é gente que tem grana, que não trabalha tanto assim, ou que trabalha num emprego muito mais bem remunerado que a maioria das pessoas, vestindo-se como se fosse alguém que trabalha num cais, num navio, num porto, descarregando cargas e etc. Por que isso acontece? Por que algo que quanto é nosso é barato, mas quando algum rico acha interessante, vai para uma passarela e multiplica em 10 vezes o preço? O mais chamativo disso tudo é quando lança uma jaqueta worker, aí tu vai olhar o preço e ela custa 3 ou 4 salários mínimos para se vestir como um trabalhador. A resposta é muito simples. Vivemos em uma sociedade onde ser cidadão significa consumir. E ser um bom cidadão significa consumir coisas de qualidade. O padrão de vida, o padrão de consumo vai definir aonde tu se posiciona nesse sistema. E é por isso que nós não conseguimos mais pagar por coisas que eram nossas há pouquíssimo tempo atrás. A tendência é que piore? Sim. Porém, nós temos várias marcas hoje no território nacional, por exemplo, que produzem roupas onde tu paga pela qualidade e pela durabilidade e não pelo logo que vai estar estampado no teu peito.
E isso também vai ser um conteúdo para um vídeo futuro onde eu pretendo falar sobre marcas nacionais que devem ser valorizadas e preservadas para que a gente não perca o acesso a esse tipo de coisa. E para o final do vídeo fica aí essa reflexão. Será que as roupas workwear são tão worker assim? Ou melhor, será que o usuário delas costuma ser tão worker assim? E esse é o fim do nosso vídeo. Até um próximo momento. Comenta o vídeo aí o que tu achou. Curte se tu achou bacana, discute se tu odiou, se tu achou isso horrível, se tu veste workwear e tu não é um trabalhador. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.